Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival. E o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem. Jogando bem, mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar, não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais, não depende dele, pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite, junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Salve, salve nação! Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que está se preparando para enfrentar o Milionários pela Libertadores da América. Partida essa que acontece nesta terça-feira no Maracanã. E o nosso Mengão, infelizmente, não depende só de si para terminar em primeiro do grupo. Lembramos que todos os primeiros colocados enfrentam os segundos de cada grupo, ou seja, o Flamengo pode pegar uma pedreira logo nas oitavas de finais. E aí, torcedor rubro-negro, o Flamengo terminando em segundo neste grupo fácil é uma vergonha? Sim ou não? Participe e deixa a sua opinião nos comentários. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Vamos trazer agora as últimas informações do Flamengo, que tem desfalque para este jogo. O link do canal da SBT Rio ficará na descrição como forma de créditos. Portanto, vamos saber tudo sobre o nosso Mengão agora. O Flamengo já retornou ao Rio de Janeiro de olho na principal partida do ano. Em preparação para o jogo contra o Milionários valendo vaga nas oitavas da Libertadores, o técnico Tite terá dias de trabalho intenso no Ninho do Urubu. Com a lesão de De La Cruz, o time pode ter mudanças, mas o comandante rubro-negro ainda acredita na recuperação do meia. O problema do De La Cruz não é físico, é médico, clínico. A nossa função, departamento de fisiologia, físico, mas no caso clínico dele, da recuperação para tê-lo no próximo jogo. A partida deve marcar ainda a despedida do zagueiro Fabrício Bruno, que tem venda encaminhada para o futebol inglês. Nos bastidores da vitória contra o Amazonas é possível ver o jogador pensativo em campo após o apito final. Ele ainda abraça Léo Ortiz, seu provável substituto no time titular. Muito bem, Vene. O que precisa para o Flamengo classificar? O que precisa? Vencer. Eu acho que o Flamengo não tem que pensar o que precisa. O Flamengo tem que vencer o Milionários. Estamos falando de um jogo dentro do Maracanã. O Flamengo já tinha a obrigação de já estar classificado nesse momento, não era nem para debater isso. E contra o Milionários, que não tem mais nada a fazer na Libertadores. E diante de um Milionários que deve vir com o time desfalcado, porque eles vão jogar no domingo. Ou seja, o jogo de terça será 48 horas após a partida deles de domingo no Campeonato Nacional. Cara, o que precisa para o Flamengo massacrar o Milionários dentro de casa? Pensar em saldo de gols. A verdade é essa. Não tem que ficar fazendo cálculo. Eu acho isso uma vergonha. O Flamengo, na altura do campeonato, com o investimento que tem, chegar na última fase da Libertadores, na última rodada da fase Libertadores da América, fazendo continha para se classificar. Não, acho que os jogadores eles têm que ter vergonha na cara, honrar a camisa que eles vestem e saberem que o Flamengo está nessa situação na competição porque eles colocaram, porque eles jogaram mal. E aí o Flamengo, na minha opinião, tem que amassar o Milionários. É um jogo já perdido, só para cumprir tabela para o time rival. E o Flamengo não, tem que vencer e se classificar bem, jogando bem. Mostrar um futebol que mostrou contra o Corinthians e contra o Bolívar,
não o futebol que mostrou contra o Amazonas, que foi muito abaixo. Talvez esse jogo contra o Bolívar possa sim ter sido uma virada de chave na competição, Flávio Vinick, em relação ao Flamengo e a Libertadores, né? Mas acontece que o Flamengo já fica numa situação complicada para ser o primeiro do grupo. Aí não depende mais dele para ser o primeiro colocado. Eu acho que era uma obrigação pelo elenco que tem o Flamengo ser o primeiro dessa chave. Já não consegue mais. Não depende dele. Pode até conseguir caso o Bolívar perca em casa, uma situação muito difícil de acontecer. Então, o Flamengo pode até ganhar de 10-0, mas no empatezinho lá do Bolívar, o Flamengo segue em segundo, que para mim já é uma decepção o Flamengo se classificar em segundo. E aí, vamos lembrar, vai chegar nas oitavas de final, vai pegar um primeiro colocado, pode pegar um Palmeiras, um Atlético Mineiro, um River Plate e vai decidir fora de casa. O que aconteceu no ano passado, quando decidiu fora com o Olímpia? Saiu. Então já se coloca numa situação difícil. Inclusive, que não era pode pegar o próprio Bolívar, sabia? É mesmo? No sorteio pode acontecer sorteio, isso. pode acontecer. Ah, é verdade, Pode porque acontecer. é o primeiro. Ele pode Exatamente. pegar a mesma chave. É isso aí. E aí, ô Lucas Pedrosa, não só o empecilho de pegar um clube naturalmente mais forte, porque ficou primeiro em sua chave, mais do que isso, é decidir fora de casa. Eu acho que esse seria o maior problema para o Flamengo. A gente mostra como é o Flamengo no Maracanã e como é o Flamengo fora do Maracanã na temporada. Quando você projeta uma Libertadores, que você tem Palestino, Milionários e Bolívar no seu grupo, um time como o Flamengo, a obrigação é passar em primeiro vencendo todos os jogos, tá? A verdade é essa. Você pode tropeçar um aqui, outro ali na altitude, porque realmente é uma situação muito aquém do futebol, mas que também você está preparado. Inclusive, a gente citou aqui que o Tite, junto com o Fábio Marecidian e a equipe dele, são equipes preparadas para jogar nesse tipo de situação, porque tiveram 2 eliminatórias aí de Copa do Mundo nas costas. Então, quando o Flamengo estava com 4 pontos aqui, eu ainda estava no programa, eu falei, cara, isso é um absurdo, as pessoas não estão se atentando a isso. As pessoas não estão se atentando que o Flamengo ter 4 pontos num grupo como esse é um completo absurdo. Então, novamente, você ter uma situação de poder decidir fora de casa, de pegar adversários fortíssimos e cair nas oitavas de final, isso aí seria uma tragédia, inclusive, para a própria previsão do Flamengo orçamentária, porque o Flamengo é um time que busca chegar à final, que busca ser campeão. Então, assim, é preocupante, é difícil pelas atuações, é um time que oscila muito, como oscilou também agora na Copa do Brasil, e continua oscilando na temporada. O mínimo que o Flamengo tem que fazer é passar para as oitavas de final. Mas, sem dúvida alguma, num planejamento, começando uma Libertadores, você pensar que já nas oitavas de final você vai decidir fora de casa, talvez contra um adversário forte, pra mim, é uma decepção a campanha do Flamengo. Põe na tela aqui que tem uma careca nos trend topics do Twitter. Cadê? Aí o Pedrosa. É o que estão falando dele, gente, do Pedrosa. Coutinho, muito bem. Eu pensei que fosse o retorno dele no jatinho aqui pro SBT Esportivo. Cadê o jatinho do Pedrosa? Cadê sua boina aí, Pedrosa? Acho que o Pedrosa é a prima de eu boina tenho uma aí. boina, cara. Eu Você tenho tem? uma boina. Deixa ganhar. Ah, Deixa ganhar. Você sabe, não Então sei. vai você demorar. não sabe. Você Flavinho, não, então vai demorar? você não sabe, mas você agora tem um novo tênis da sorte. Ah, é? O aquele amarelo, né? Verdade. Tá? Vou ter que vir eu com ele. representei aqui, você não merece, tá? Porque o contrário não acontece. Mas tudo bem, sou uma pessoa com bom coração. Eu representei aqui, falei, tá aqui o Pedrosa, botou o tênis da sorte, que agora é o amarelo. Perfeito. Foi um negócio de sofrimento, Aconteceu. mas foi. Foi. E a gente comentou aqui, o Vasco pegou o confronto mais difícil para passar para as sem oitavas dúvida. aqui do Rio. Então é isso aí, galera. Vamos trazer agora as últimas informações, né, do nosso Mengão, que segue se preparando para enfrentar o Milionários, né, pela Libertadores da América. Partida essa que acontece nesta terça-feira no Maracanã. Com certeza o torcedor rubro-negro irá comparecer em peso para apoiar o clube carioca, né? Infelizmente, o Flamengo não depende só de si para terminar em primeiro do grupo, né? O que muitos aí já titulam como uma vergonha, um vexame. De fato é. Hoje o Flamengo, com o elenco que tem, com esse time qualificado, terminar em segundo nesse grupo que, na minha opinião, é um dos mais fáceis da Libertadores, é uma vergonha, um vexame para o Flamengo já iniciar a Libertadores dessa forma. Mas não tem mais o que lamentar. Infelizmente, podemos pegar um time grande nas oitavas de finais e ter que decidir fora de casa. Então, nenhum torcedor pessimista do Flamengo imaginaria que o Flamengo fosse terminar em segundo e tendo que repetir o que aconteceu em 2023. Todos nós sabemos que na temporada passada o Flamengo também terminou em segundo e caiu fora nas oitavas, justamente porque teve que decidir o segundo jogo fora de casa. Então, todo time grande, com certeza, prefere pegar um adversário mais forte mais na frente na competição.
você pegar um adversário forte nas oitavas, né, pode ser que você não esteja ainda preparado, ainda mais o Flamengo, que tem sofrido com lesões, né, alguns jogadores sendo reavaliados pelo departamento médico, né, principalmente um dos principais jogadores do Flamengo, né, De La Cruz, que saiu machucado no último jogo, mas parece que não preocupa, né? Ele já foi reavaliado e deve ir para o jogo sem nenhuma dificuldade. Então agora vamos atualizar, né, sobre as últimas informações do nosso Mengão, né? De La Cruz é reavaliado após trauma no joelho e não preocupa para Flamengo e Milionários, né? Isso mesmo, que notícia boa, né? Hoje, na minha opinião, De La Cruz é o melhor jogador do Flamengo porque ele dá muito dinamismo ao meio-campo rubro-negro, né? Sabemos que o Flamengo tem muita dificuldade quando enfrenta algumas equipes que montam uma retranca e De La Cruz tem sido aquele jogador que se apresenta mais, que está mais disponível ali no meio de campo do nosso Mengão. Se ele não fosse jogar, com certeza seria um desfalque e tanto para essa partida muito importante para o nosso Mengão. O uruguaio se reapresentou nesta sexta e passou por uma avaliação do departamento médico. De La Cruz não preocupa para Flamengo e Milionários na terça-feira pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O uruguaio sofreu um trauma no joelho direito na partida contra o Amazonas e foi reavaliado nesta sexta durante a reapresentação. O meia pediu para ser substituído aos 22 minutos do segundo tempo, deixou o gramado abatido e iniciou o tratamento ainda no banco de reservas, colocando gelo no local. No desembarque no Rio, De La Cruz já não fazia tratamento e andava normalmente. A reavaliação nesta manhã tranquilizou o jogador e a comissão técnica. O atleta seguirá a programação normal dos atletas que foram titulares na última partida e o dia no Ninho do Urubu será de atividade regenerativa. O Flamengo treina nas manhãs de sábado, domingo e segunda-feira antes de enfrentar o Milionários. O rubro-negro recebe o time colombiano no Maracanã às 21 horas, horário de Brasília, valendo a classificação para as oitavas de final. Então, que notícia importante, né? Que notícia boa para todos os torcedores flamenguistas. De La Cruz hoje se tornou uma peça fundamental nesse esquema tático aí de Tite, que com certeza faz uma função que nenhum outro jogador do Flamengo nesse momento consegue fazer. Além de ser um jogador que se apresenta para as jogadas, ele chama a responsabilidade. Ele também é um jogador muito raçudo, vai atrás de toda a bola, não tem isso de bola perdida. Então, essas atitudes é que conquista o torcedor rubro-negro. A raça de um jogador, quando veste a camisa rubro-negra, com certeza é algo a se destacar. E De La Cruz hoje, na minha opinião, é um dos melhores jogadores do Flamengo e que ajuda muito, tanto na marcação, assim como também na criação das jogadas. Portanto, o Flamengo tem um reforço e tanto, né? Já que ele saiu machucado na última partida, mas graças a Deus não foi detectado nenhuma lesão. Flamengo escalado vai com força máxima e com certeza a expectativa é que o clube rubro-negro faça uma boa atuação e, acima de tudo, consiga carimbar a vaga para as oitavas de finais da Libertadores da América. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para esta partida? Participa aí do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.